1h50, estamos de volta. Conversa com Dilaina Costa, professora que está mais próxima a mim, e a Uilândia Mendonça. São professoras que lidam com educação especial, digamos assim. Professora Uilândia, a senhora falava no intervalo, a senhora fazia uma diferenciação a respeito do trabalho de vocês. Eu vou já retomar aqui a pergunta da professora Shirley. É que a abordagem que a professora Uilândia fez me parece ser importante de tornar pública, a respeito da diferenciação do trabalho de vocês. Vocês não trabalham na formação, não é isso que você estava falando? Eu quero fazer um ajuste, na verdade, né? Nós não estamos oferecendo formação para os professores, os profissionais da ativa da rede estadual de educação, não é isso. Nós estamos agora, a nossa atuação, a gente está trabalhando em aulões, em um pré-concurso, né, preparatório para o seletivo do ano que vem, de 2023. Então, o governo do estado, ele é o empregador. Então, não vai partir dele preparar a pessoa que ele vai querer, né, fazer a prova. Então, nós estamos ajudando os colegas que estão com o contrato terminando, finalizando esse ano, e não tem condições de pagar um pré-concurso, porque tem uns aí bem salgadinhos, né? Então, o que nós nos colocamos à disposição e estamos ofertando esses aulões online, gratuito. Já alcançamos o estado quase como um todo, e eu quero frisar que nós temos sim o apoio do governo. Não, a pessoa do governador talvez ainda não saiba, né? A partir de hoje talvez fique sabendo, mas até surgiu até de uma fala dele, porque ele fala assim, o Gladson ele é muito humano, então ele falou assim, agora não vamos deixar ninguém para trás. Então, pensando até nisso, a gente tem tentado puxar as pessoas mais próximas, aquelas que o nosso coração quer bem, e as que nos escolhem e nos seguem, né? Então, a gente está tentando puxar, quem sabe torná-los efetivos. E lógico, concomitante a isso, a gente também está oferecendo melhores condições de trabalho na perspectiva de conhecimento da causa, né? Você estava falando, professora, ela falou que alcança o estado todo, alcança o estado todo por meio da internet. Exatamente, nós oferecemos também os nossos aulões online, né? Justamente por pedido de colegas do interior do estado. Estamos aí com Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro, Chapuri, Tarauacá, atingindo esses profissionais também da área da educação especial. Então, 1 vez, 2 vezes na semana, nós temos também essa atividade de maneira online, né? Que todos participam ali efetivamente das nossas atividades. E aí, em relação à pergunta da nossa colega Shirley, Deixa eu só retomar aqui para quem ligou a televisão agora, a Shirley Santos está colocando o seguinte: quando se fala em inclusão, o pensamento é que esse aluno seja atendido de forma global. Exato. Por que a disciplina de educação física não tem acompanhamento do intérprete ou mediador, fazendo com que, na maioria das vezes, os pais não deixem os seus filhos participarem? Então, exatamente. A questão dos pais não deixarem participar, talvez seja também a questão da falta de conhecimento, no sentido de reconhecer e conhecer aquele profissional que está à disposição do seu filho e, para além disso, também ter acesso às atribuições desses profissionais, porque a atribuição desses profissionais, eles vão para além do espaço de sala de aula. O profissional da área da educação especial, ele precisa permear todas as ações e atividades voltadas para esse aluno com deficiência. Então, significa dizer que esse profissional também deve estar em uma atividade como a educação física. E não é pelo fato do aluno ter algum tipo de deficiência que vai fazer com que evite dele estar presente. Pelo contrário, a educação física é por demais, porque ela também trabalha a sua globalidade nesse sentido, né? Do corpo, né? Da orientação em coordenações motoras finas e coordenações motora grossa também. Prepara para o mundo, no sentido do movimento no espaço educacional. Nossa, imagina, na hora que o camarada
a criança e o jovem, na hora de ir para a educação física, aquela que é a hora boa. Exatamente. Então, os nossos alunos têm como garantia também participar, os nossos profissionais também, mediador, seja intérprete ou outros profissionais, também têm como atribuição desenvolver o seu trabalho nesses espaços também, que é um espaço educacional. O Ilândia, ela é professora de sala de recursos e os profissionais que estão ligados, que oferecem essa tecnologia, que nós chamamos de tecnologia assistiva, né? Que é o profissional está à disposição, ela tem uma experiência bem mais próxima para relatar. Na minha escola, assim, os mediadores, assistentes educacionais, eles participam junto com o aluno, eles realmente fazem a mediação em todo e qualquer espaço e em toda e qualquer atividade pedagógica dentro da escola e muitas vezes até em alguns projetos, em outras localidades, onde tem que se deslocar, né, do ambiente escolar e levá-los. Por exemplo, tivemos agora alguns jogos lá na UFAC e os nossos alunos com deficiências participam. Eu tenho um aluno com deficiência que é goleiro do nosso time de handebol, que é um time muito bom, que ganhou medalhas. O goleiro de handebol, o camarada tem que ser corajoso. E eles, assim, participam de tudo. E a nossa orientação para todos aqueles profissionais que nos procuram é essa. Eu até brinco, eu digo, recorram aos cadernos, recorram às atribuições, porque está lá bem posta e bem claro. O profissional ele é contratado para trabalhar com o aluno em parceria com a regência, em parceria com toda a escola, né, com todos envolvidos no processo, e o aluno deve estar incluído em todas. Professor, olha aqui uma boa provocação da Silva, ela lá do Jardim de Alá, aqui em Rio Branco. Boa tarde. Já que se diz que o Estado valoriza tanto a educação inclusiva, por que nós, professores, não temos, quis dizer o seguinte, porque nós não temos a devida valorização? Porque as escolas limitam as vagas dos autistas? Ela está aqui fazendo um recorte específico para os autistas, mas aqui a gente pode estender para as outras necessidades também. A cota não seria uma exclusão? Pergunta ela. Eu acho que quando ela faz essa abordagem é para a escola militar, né? É isso? Eu creio, para falar de cota, porque dentro do sistema público, nas nossas escolas estaduais, municipais, nós não trabalhamos nesse sentido de disponibilizar cota para os alunos público-alvo da educação especial serem inseridos, né? É livre, né? Eles precisam participar daquele movimento do período de matrícula, de rematrícula, assim como os demais alunos que não têm nenhum tipo de deficiência. Então agora acho que eu entendi a pergunta do Silvio. Então assim, nas escolas militarizadas, ter uma cota para os especiais, isso já não seria exclusão? É esse o sentido da pergunta dele. Se acontece para os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, eu particularmente não visualizo problema nesse sentido. Né? Se estamos todos a nível de igualdade, mas que devamos atender à singularidade desse aluno com deficiência, a igualdade, se vai participar de cota, os sem deficiência, os com deficiência também participariam em um contexto inclusivo. Agora, no ápice, na execução dos serviços, nós precisamos sim atender à singularidade individual de cada aluno. Nesse sentido, para incluir no espaço. Né? Exatamente. O sistema de educação público é único. Não é? A formação dos professores ela é básica. Exato. E deveria seguir isso aí. E o acesso a essa educação é de todos. De todos. Ponto. Exatamente. Uma situação muito interessante que você comentou, e as escolas privadas, Gilaina? Bem, as escolas privadas, elas são regidas pelo Conselho Estadual de Educação também. Então, as resoluções, toda a parte da legislação, elas devam seguir toda a orientação que nós, sistema público, seguimos. Agora, eu não sei o que acontece no meio do caminho, né? Porque ter acesso, nós temos uma Bíblia, nós temos a Instrução Normativa 001 de 2018, que ela organiza o atendimento educacional especializado. Aí nós nos perguntamos, por que as escolas privadas não seguem também as mesmas orientações, já que ela é regida pela Política Estadual de Educação Especial, né? Então, talvez a falta de acesso, talvez a falta de alinhamento, acesso também a nós, né? Então, venham nos procurar, participem também dos nossos aulões preparatórios e gratuitos, que lá vocês vão saber também ter acesso ao conhecimento de como que deva se efetivar esse atendimento educacional especializado.
Outra abordagem aqui, ó, provocação boa também. Infelizmente, a iniciativa tem que partir de terceiros, pois o Estado está alheio e de costas para esse segmento faz tempo. Sou mediadora e sei o quanto sofremos. Poucas condições de trabalho, na maioria das vezes, temos que tirar do próprio bolso materiais para podermos dar uma aula mais dinâmica e compreensível para o aluno público, alvo da educação especial. Mas é aí onde eu coloquei agorinha, a diferença está aí. O empregador, ele não vai te dar uma formação para depois ele te aplicar uma prova. Então, nós estamos falando aqui de um concurso para o ano vindouro, que estamos à disposição, preparamos esse pré-concurso, que já começamos a chamar assim, porque era só um grupinho de estudo, né? Para esse seletivo, né? Então, a gente tem que ver. Nós não estamos dando formação. Pela pergunta dela, dá a entender de novo isso. O Estado nos abandonou, precisou ir ao Ilândia e a Dilaina fazer formação. Eu acho existe a divisão. Professora, eu acho que a sua observação é importante, porque a senhora está retomando o raciocínio de que vocês não são o Estado, vocês não estão aqui representando o Estado, vocês estão aqui falando a respeito de uma iniciativa que vocês tiveram, voluntária, para dar amparo a pessoas que querem trabalhar com isso e vão prestar um concurso o ano que vem. Acho que é isso. Ajudar nossos pares, né? Eu tenho um contrato efetivo, então eu saí da minha zona de conforto para ajudar quem ainda está com contrato provisório e principalmente os que agora finalizam um contrato e é inconstitucional o governador transformar esse mesmo seletivo, retomar por mais um ano, por mais 2 anos, não pode. Eternamente provisório, não pode. Não Professora, pode. mas só para que a senhora perceba, isso não é novidade para vocês, né? Como que está o clima? Né? Por uma simples entrevista, e as pessoas expõem como é que está a realidade do mediador, né? A temperatura mede isso aqui, essas falas trazem muito assim, olha, desagrado. A realidade é essa aqui, parceiro. Ó. A gente tira dinheiro do próprio bolso para poder dar uma aula minimamente decente para o garoto. Eu queria fazer uma abordagem no seguinte ângulo. O professor mediador, ele não ministra aula. Não ministra. Então, assim, quando eu falei para você no início que nós precisamos também municiar esses profissionais no sentido de que precisa reconhecer o aluno com deficiência. Quando ele reconhece o aluno com deficiência, ele reconhece que ele precisa se preparar. Ele precisa ter conhecimento das suas atribuições. Uma das atribuições é não assumir regime de regência em sala de aula. Quando eu não assumo regência, eu não tenho a atribuição de ministrar aula. Então, falta aí um pouco de alinhamento, até sim, posso até dizer dessa colega, de um pouco de conhecimento das suas próprias atribuições. O nosso trabalho é voluntário, porém nós vivemos a educação especial, né? Somos parte integrante dela. Podemos também, de certo, como cidadão, falar um pouco sobre isso, nesse sentido. Então, assim, os nossos profissionais mediadores, aí falo enquanto sistemas, são os que mais têm acesso a formações continuadas, oferecido pela Divisão de Educação Especial, que faz parte do organograma da Secretaria de Educação. Então, isso aí é um ganho tremendo e são formações contínuas que são oferecidas. Os nossos profissionais mediadores, eles têm acompanhamento de uma equipe especializada. Para além disso, eles têm o apoio do professor da sala de recurso, eles têm o apoio de uma equipe pedagógica no interior das suas escolas. Eles não estão sozinhos. Estão sozinhos em algumas situações que se isolam, confundem as suas atribuições, porque se você for ter acesso a toda essa parte que ampara o professor mediador, os demais profissionais especializados, você vai verificar que eles não estão sozinhos. Agora, o que pode acontecer no interior das escolas? Em algumas situações, algumas gestões desconhecer ou não querer reconhecer esse profissional como parte integrante, e aí quando eles falam de exclusão dentro do sistema de si, é nesse sentido, que em algumas situações, alguns gestores desconhecem esses profissionais, quando delegam a ele a responsabilidade do aluno. Ah, entendi. É isso. Aí negam, é contigo, toma que o filho é teu. E não, o aluno é nosso. Quando nós conseguimos alcançar essa unidade, a educação especial ela vai começar a andar de maneira mais livre. Agora, professora Ilândia, eu queria que a senhora pegasse esse ponto de raciocínio
dela e fizesse o seguinte: como é que a senhora explicaria para um pai de um aluno normal, que não precisa de um atendimento especial, de um amparo especial, para um pai que acha que ter um aluno na sala de aula que precisa de uma atenção especial atrapalha o filho dele? Como é que a senhora falaria isso? Como é que a senhora convenceria esse pai de que a história não é bem assim? Primeiro eu falaria para ele, o seu filho, não é que o seu filho seja normal, ele é uma criança sem deficiência, enquanto o nosso outro aluno é um aluno com deficiência, porém são todos iguais. Todos têm direito constituído, isso são leis, né? É dever do Estado, é direito constitucional, garantido na LDB, garantido na LBI. Nós temos uma lei brasileira da inclusão. Então, eu diria para esse pai, estude um pouco mais, né? Se sensibilize mais e comece a tratar todos como igual, porque é direito. E outra, às vezes uma criança, como você diz, eu tenho um filho, né, com deficiência, às vezes uma criança que se diz tão normal por não ter deficiência, tão normal que eu digo, como você falou, um pai chegasse para mim com esse termo, né? Às vezes o autista, ele ensina tanto a outras crianças, e eu diria até mais ainda, né? Traga o seu filho para uma vida adulta, uma pessoa diferente de você, uma pessoa sensível à causa e uma pessoa que ama ao próximo. Porque talvez o seu filho esteja aprendendo mais com o coleguinha do que com você em casa. Exatamente. Professor, eu queria agradecer a presença de vocês, nosso tempo acabou. Eu queria só que vocês aproveitassem esse momento de despedida para dar uma reforçada no aulão. Vamos lá? Então, sintam todos convidados, profissionais da área da educação especial, que mensuram participar do processo seletivo em 2023 pela Secretaria Estadual de Educação. O nosso grupo Guerreiras Especialistas da Educação Especial está oferecendo um aulão gratuito. Ele é semanal, geralmente vai acontecer na sexta ou no sábado, em espaços alternativos, e que esses espaços nos acolhem enquanto projeto. Venham participar conosco para que vocês possam se preparar para o futuro processo seletivo, culminando. Qual é o nosso objetivo? É qualificação desse contexto educacional inclusivo de fato. Tá, mas eficaz. A aula agora é no Armando Nogueira, né? Eu queria que vocês... A aula vai acontecer agora, sexta-feira, dia 9, no espaço do auditório do Armando Nogueira, onde eu e o Ilândia seremos as ministradoras desse dia. E não é só para o sistema público, para o educador do sistema público, é para a educação especial. Então, a rede privada também, nossos colegas professores. Correto. Muito obrigado, feito o convite. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.